Olá pessoal, hoje a gente vai dar início ao conteúdo da segunda unidade. Então, a segunda unidade a gente vai tratar primeiramente do estudo dos pórticos. Num segundo momento a gente vai fazer o estudo das treliças e possivelmente a gente pode entrar também já um pouco do assunto relativo a barras curvas, tá? Essa é uma unidade importante, né? Ela vai tratar de um tipo de estrutura muito comum nas nossas edificações. São os pórticos, tá? Lembrando que a gente nessa unidade ainda está tratando das estruturas planas. Na terceira unidade a gente vai fazer referência também às estruturas tridimensionais, tá? O porquê desse estudo em geral se dá pela forma da gente abordar o conteúdo de forma progressiva. Então a gente vai entendendo um pequeno parte da estrutura e aí progressivamente a gente vai avançando até entender a estrutura como um todo, tá? Então, a aula de pórticos ela vai ser dividida em três partes, tá? Na aula de hoje a gente vai ter uma aula introdutória, onde a gente vai apresentar os conceitos gerais. Na segunda aula a gente vai estudar os três tipos de pórticos mais comuns, tá? E poderíamos dizer também os três tipos de pórticos mais simples, mas o fato deles serem simples não olhem com sentido de menosprezo, mas eles são os pórticos mais usados, tá? Na construção das nossas casas, de monumentos e de galpões em geral. São esse tipo de estruturas que são muito comumente usadas, tá? Então, o nosso interesse é fazer essa divisão do assunto, tá? Para que a gente consiga, de forma didática, atingir todos os objetivos de aprendizado, tá, pessoal? Então, vamos começar pensando o seguinte. As nossas estruturas são tridimensionais. Isso a gente já chegou a essa definição, tá? Anteriormente, tá? O fato da gente poder estudá-las de forma plana, né? Além de ter uma vantagem clara, no sentido de você poder simplificar a forma como a gente vê as estruturas, ela também é de ordem prática, tá? Porque a gente pode observar, tá? Em algumas estruturas, sobretudo nos pórticos, é muito claro a definição de alguns planos, tá? Então, quando a gente vê uma edificação, tá? A minha edificação modelo, vamos assim dizer, a gente percebe claramente que existem planos bem definidos, tá? Então, se a gente observar, por exemplo, esse nosso edifíciozinho, né? Da NASA aí, a gente observa que existe um plano bem definido, cada uma das suas faces, tá? Então, esse aqui é um plano bem definido. E a depender dos elementos estruturais que estão envolvidos, tá? A gente pode claramente estudar esse pórtico de forma individualizada, tá? Então, estou mostrando um pórtico de exemplo numa edificação, mas a gente podia pensar na mesma coisa, num outro sentido, tá? E antes do advento dos grandes poderes de processamento que a gente tinha, isso era uma forma muito simples de você estudar um problema. Simples entre aspas, tá? Então, a gente poderia abordar partes da estrutura como sendo um pórtico de resistência à estrutura, ou que garanta a estabilidade da estrutura. E eu posso fazer a combinação desses pórticos para garantir a rigidez global da minha estrutura, ou seja, garantir a estabilidade global da minha estrutura. Então, essa visão do estudo dos pórticos traz consigo essa grande vantagem. Tá? A gente consegue fazer as coisas de uma forma bem, vamos dizer assim, didática, entendida, e a gente pode, à medida que a gente vai avançando, por exemplo, quando a gente estudou na primeira unidade, a gente estudou esse elemento aqui. Ó. Se você for observar bem, esse elemento que vocês observam aqui, ó, só um minutinho aqui que a canetinha falhou, mas volta já. Então, acho que ela volta daqui a meia hora. Aqui, ó. Então, se você observar aqui, a gente estudou esse elemento de forma individualizada, ou seja, uma viga. E estudando a viga e entendendo bem, ou seja, conhecendo as cargas sobre ela, a gente agora pode dar um passo à frente e estudar agora um elemento um pouco mais avançado, que seria o pórtico. Tá?
Então, por definição, um pórtico a gente vai entender que é um conjunto de vigas e pilares, tá? que são formados e são unidos para dar rigidez a um conjunto estrutural, para garantir a estabilidade do conjunto estrutural, ou seja, receber algumas cargas para o qual aquela estrutura está prevista e transmiti-las de forma adequada, tá? Então é importante a gente ter isso em mente, tá? É um modelo um pouquinho mais avançado que o meu, como vocês conseguem ver, a gente consegue também definir claramente, ó, pórticos nessa estrutura, tá? Se você observar bem isso aqui, ó, isso aqui é um pórtico, tá? Ou seja, um conjunto de vigas e pilares que se unem, né? Se unem para garantir a estabilidade da edificação. Então, essa é uma situação interessante para a gente começar a abordar esse estudo, tá? Então, é uma espécie assim de motivador. Professor, por que eu estou estudando isso aqui? Só para passar na disciplina? Não. Porque a gente precisa entender as estruturas. Precisa compreender como elas funcionam. Precisa compreender quais são os caminhos das cargas nas estruturas. Então, antecipadamente, a gente já pode falar o seguinte: as cargas buscam sempre o menor caminho possível. Então, o que é a carga? É o uso, é a pessoa, é o carro, é o mobiliário, é o peso próprio. Então, a edificação ela existe enquanto volume, então ela tem seu peso. Então, toda essa carga vai buscar um caminho para a sua estabilidade. Em geral, nossas edificações repousam sobre o solo. Tá? Então, a gente vai sempre trabalhar também com o solo, ou seja, entender como o solo se comporta. Essa disciplina é até interessante ela ser ministrada em paralelo com Mecânica dos Solos 2, ou vocês estudarem em paralelo com Mecânica dos Solos 1 e 2, né? Porque é lá onde a gente começa a transmitir essas cargas para, no estudo que a gente traz, leva a Mecânica dos Solos, a gente começa a ter as bases geotécnicas, né? Para estudar as fundações. Então as fundações se repousam em geral sobre os solos. Né? Então assim, é interessante a gente perceber essa importância da união de todas as áreas, tá? Na formação da gente enquanto engenheiro civil. Então, a idealização do pórtico, do caso plano, né? Só para deixar claro aqui, a gente está falando de pórticos planos, tá? Ele se dá quando a gente tem ações segundo o plano da geometria favorável, vamos assim dizer assim, do pórtico, tá? Então, essa geometria favorável diz o seguinte para a gente: poxa, eu tenho um conjunto de vigas e pilares que eu assumo, ou elas realmente estão segundo um plano preferencial, ou seja, um plano vertical preferencial. Bem, professor, nem sempre isso é possível? Nem sempre isso é possível. Em algumas edificações, a gente não consegue caracterizar bem o pórtico. O pórtico, às vezes, não é. Principalmente em edificações que têm detalhes arquitetônicos com muitas reentrâncias, né, com muitas aberturas. Mas isso é exceção. Na regra geral, a gente consegue. E mesmo na exceção, a gente consegue fazer algumas simplificações, considerações que levam as estruturas a situações planas, tá bom? Só para deixar claro isso. Então, há uma grande vantagem nesse estudo, que é a simplicidade, tá? A gente vê que a gente consegue, de uma forma bastante simples, representar a estrutura de uma edificação. Então, só para a gente ter noção, né, daquele edifíciozinho que eu simbolizei, eu vou diminuir ele só o tamanho, só para a gente ver um pouco mais rapidamente. Eu poderia estudá-lo assim, ó, uma parte dele, né, o plano todo para diminuir o gasto aqui da caneta. Parte dele assim, desde que as cargas estejam pertencentes a esse plano, é claro, tá? Então, é uma condição meio que necessária, tá? E essa simplicidade vai se refletir naturalmente, né? Ela se reflete naturalmente na quantidade de equações que a gente tem para resolver, tá? Então, um problema plano de um pórtico, a gente vai recair, da mesma forma que no problema de viga, em três equações de equilíbrio, né? Somatório de força x, somatório de força y e somatório de momento em z igual a zero. Então, nessa condição de equilíbrio, ou seja, onde eu garanto essas três equações estáveis, a minha estrutura está em equilíbrio e, consequentemente, a partir desse equilíbrio, a gente pode buscar o equilíbrio secional, ou seja, entender como as seções se comportam. E entendendo como as seções se comportam, eu vou entender quais são os esforços internos, né? Esforços
internos na estrutura. Bem, então a gente agora está em seguinte informação. Eu já entendi a viga, agora eu vou entender um conjunto que tem a viga como um dos elementos, mas outro elemento lá é o pilar. Esse elemento pilar, vocês já fizeram um estudo importante lá na Resistência dos Materiais 2, mas não custa a gente lembrar, tá? Que são estruturas que recebem preferencialmente um tipo de carregamento interno, que é o tipo esforço normal, né? Então, os pilares, por serem verticais, eles são os elementos estruturais que vão pegar as cargas e distribuir elas segundo a direção vertical, ou seja, vão pegar uma carga de um determinado nível e levar essa carga para o nível mais superior possível. Então, os pilares são esses elementos que entram no nosso estudo de pórticos, tá? E esse conjunto a gente dá o nome de pórtico, né? Conjunto viga-pilar. Tá? Aí tem uma definiçãozinha formal, tá? Essa é a estrutura. No caso, os pórticos planos são estruturas formadas por barras, que aí está colocado como, em geral, vigas e pilares, fazendo um conjunto de ideias. Por que a gente diz que é em geral? Tá? Existem outros elementos que fazem parte dos pórticos? Existem. Tá? Mas os principais são esses dois. A gente vai falar na terceira aula, provavelmente, ou na terceira aula dessa sequência de pórticos, sobre os pórticos que possuem um outro elemento estrutural no seu conjunto, tá? Que são os elementos de tirantes e escoras. Tá? Mas deixa isso para um segundo momento, a gente ir construindo as coisas de forma didática. Então, que podem ser planos ou espaciais. Tá? Então, esses pórticos, formados por vigas e pilares, podem ser planos espaciais. Então, no caso da nossa unidade atual, a gente vai estudar só os pórticos planos, ou seja, eu vou considerar que as cargas são atuantes segundo a direção do plano do pórtico, e esse pórtico tem geometria favorável no sentido de pertencer a um plano de referência. E esse plano é vertical, só para deixar claro. Professor, eu posso ter um pórtico inclinado? Pode, até pode, tá? Não é nosso objeto de estudo, não aqui. Então nós vamos estudar pórticos que sejam verticais, ou seja, o plano é bem definido e é um plano vertical. Tá? Então, os carregamentos para esse pórtico plano eles se limitam à direção do próprio plano, ou seja, dado um plano de referência, vamos lá colocar aqui um plano alfa qualquer aqui, é necessário que a geometria pertença ao plano e é necessário que o carregamento pertença a esse mesmo plano. Tá? É uma condição, vamos dizer assim, uma condição que não pode ser quebrada em se tratando de pórticos planos. Professor, e se eu tiver carga saindo do plano? Por exemplo, um edifício tem vento, né? Esse vento não está pertencente ao plano do edifício. Então aí a gente vai ter que tratar como pórtico espacial. Ou estudar individualizadamente o elemento. Tá? Também é possível. E aí o que acontece em termos de esforços internos? Né? Acontece o que a gente já espera. Né? Eu tenho como esforços internos preponderantes o momento fletor e o esforço cortante. Mas, em função da existência dos pilares, ou seja, a gente tem um novo elemento em relação às vigas, que são os pilares, a gente também vai ter muito em ação os esforços normais. E esses esforços normais para os pilares são fundamentais. Tá? Então, a gente diz o seguinte, bem, eu dimensiono a viga a flexão e ao corte. Então, eu dimensiono a flexão e verifico o corte. Tá? E os pilares, em geral, eu dimensiono ele a compressões. Tá? Porque as compressões, como eu disse, são os maiores esforços. Então, se você imaginar aquele edifíciozinho de múltiplos pavimentos, cada pavimento acima que vai descendo, aquele pilar está sendo alargado em relação à carga. As cargas para ele estão aumentando. Tá? Até o nível do solo, onde as cargas são máximas em termos de esforços normais para o pilar. Tá? Então é nesse caminho que a gente vai trabalhar. O nosso objetivo principal no estudo dos pórticos, além de determinar as cargas, é entender como vai ser o comportamento mecânico em relação aos esforços internos. Então eu quero entender ponto a ponto da estrutura como os esforços internos se comportam. Então, como objetivo principal dessa disciplina, a gente tem o traçado dos diagramas de esforços solicitantes. Logo, para os pórticos, a situação é a mesma, ou seja, eu tenho que determinar ponto a ponto do meu pórtico quanto vai ser o esforço interno atuante. Tá? No caso dos pórticos planos, esforço normal, momento fletor e esforço cortante. Então são 3 esforços principais, tá? 3 esforços.
Quanto aos tipos, né? Que é onde a gente vai segmentar um pouco as nossas aulas. A gente pode classificar os pórticos em basicamente, né, três tipos. Vamos lá falar quais são eles. Os mais comuns são os pórticos biapoiados, né? Então, os pórticos biapoiados são aqueles que a gente entende, fazendo uma analogia às vigas, aqueles que possuem dois apoios, tá? Dois apoios do tipo simples ou duplo, um simples e um duplo, tá? Essa é uma viga biapoiada. Então, um pórtico, analogia para um pórtico dessa viga biapoiada, tá? Vou fazer aqui, seria fazer isso aqui, ó. Fazer só o conjunto viga-pórtico. Eu poderia tirar uma dessas vigas, tá? Tirar essa viga inferior. Então, esse é um pórtico biapoiado, tá? Ou um quadro biapoiado. Então, a gente pode chamar isso de quadro, tá? Vocês vão ver algumas literaturas chamando de quadros isostáticos. Tá? Até, inclusive, acho que na construção da disciplina, quando foi construída em 2008 pela professora Alane, ela usava essa expressão, de quadros planos. O segundo tipo de pórtico é o pórtico engastado, tá? Então aqui a gente falou do pórtico biapoiado. O segundo tipo de pórtico é o pórtico engastado. Então o nome já é bem sugestivo, tá? É um pórtico isostático, tá? Nesse caso isostático, que a gente está tratando, que possui apenas um apoio do tipo engaste, tá? Quando a gente usa isso? É cada vez menos comum usar, tá? Mas eles são usados em estruturas de arquibancada, onde você quer o vão aberto, tá? Marquise, arquibancada, onde você quer o vão aberto. Ou seja, as pessoas querem estar aqui, né? Teatros e tal, cinemas. E eu não quero nenhum obstáculo para meu campo de visão. Então, estou assistindo alguma coisa aqui e eu não quero obstáculo ao meu campo de visão. Então, a gente usa a estrutura engastada nesse sentido. E você deixa ela apoiada numa posição. Obviamente, ela tem esforços um pouco importantes, de grande magnitude. E aí, na época da construção, que a gente faz construções cada vez mais industrializadas, esse tipo de pórtico é cada vez menos comum. Tá? É interessante que a sociedade vai evoluindo. Antigamente, quando a gente tinha menos recursos, a gente fazia com mais ousadia. Hoje a gente tem mais recursos, a gente faz com menos ousadia. Tá? Essa é uma solução estrutural bem ousada. Né? Você imagina que as cargas estão caminhando um trajeto muito grande. Tá? Do jeito que o trajeto aqui é curto, aqui o trajeto é um pouco maior. Tá? Mas vamos para frente. O terceiro tipo de pórticos comuns são os pórticos triarticulados, tá? E a gente vai estudar um pouquinho mais de detalhe deles, tá? Um pouquinho mais de detalhes nas próximas aulas. Mas são os pórticos que possuem três pontos de articulação, né? Como já disse. Dois apoios, tá? E uma terceira rótula, tá? Esse tipo de uso, tá, de pórtico é muito comum nas construções de galpões. Vai observar que é um dos principais usos de construções de galpões. A gente simplifica os esforços, diminui a magnitude deles e consegue resolver as estruturas de uma forma mais eficiente. Bem, só tem esses três tipos, né, professor? Não, esses são os mais comuns, tá? A gente vai dedicar um tempo a cada um deles, ou seja, fazer alguns exemplos, calcular os efeitos, entender como as cargas se comportam nessas estruturas, tá? E existem também alguns casos especiais de pórticos, tá bom? Então, eu vou elencar dois deles, que é os que a gente vai assistir, vai estudar, né? Que são os pórticos com escoras e tirantes. E tem os pórticos também que a gente chama de pórticos compostos. Para fazer uma analogia, esse pórtico composto, ou esses pórticos compostos, é uma formação semelhante ao que a gente viu para as vigas Gerber, só que em nível de pórtico. O que a gente via na viga Gerber? Você pegava várias vigas e combinava elas de forma a serem vigas isostáticas. Então, se eu pegar vários pórticos, um pórtico articulado, um pórtico biapoiado, um pórtico engastado, e combiná-los de alguma forma, dois deles ou um deles, né, do mesmo tipo várias vezes, a gente tem o que a gente chama de pórticos compostos. Tá? E aí, seu estudo individualiza cada um, determina os pórticos com estabilidade própria e estuda os demais. Tá bom? Então, só para dar uma sequência lógica ao nosso estudo. Quanto à estaticidade, tá?
é do nosso interesse dois tipos de pórticos, tá? Os pórticos isostáticos, que é o que a gente vai estudar aqui, e os pórticos hiperestáticos. Então, na mecânica 1 a gente estuda esse primeiro, e na mecânica 2 a gente vai estudar os outros, os pórticos hiperestáticos. E esses hiperestáticos, eles podem ser do tipo internos ou externos, tá? É a classificação da hiperestaticidade. Ou pode também ser híbrido entre os dois. Tá? Lá em mecânica 2 a gente se debruça um pouco sobre isso, tá? Então, professor, poderia ter um pórtico hipostático? Pode, é um mecanismo, ele não é interessante, tá? A essa altura vocês já fizeram a prova, provavelmente, né? Ou daqui a pouco vão ter feito a prova. Eu não vou falar que pode ser que alguém já tenha curiosidade de ver o vídeo, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre a prova. E não é sobre pórtico, mas a gente fez algumas simplificações para estudar como uma viga, tá? Então, como a gente determina os esforços internos, os esforços solicitantes, né? Ela segue basicamente os mesmos critérios que a gente usou para as vigas, tá? A única diferença clara e real, né, é que até a gente já combateu um pouco quando estudou as vigas inclinadas, é que você também vai construir o diagrama de esforço normal. Então, naturalmente, no estudo dos pórticos, eu tenho que apresentar os três esforços internos. Conhecidos os três esforços internos, a gente vai fazer o traçado. Tá? Em geral, a gente precisa primeiro determinar as reações de apoio. Tá? Essa etapa pode ser pulada no caso dos pórticos engastados, e só no caso deles. Por quê? Quando você tem um pórtico engastado, ou parte do pórtico engastado em balanço, você pode naturalmente secionar a estrutura e olhar para o lado oposto onde estão os apoios, onde está o apoio. E aí a gente determina os esforços internos por meio das seções. Tá? E pode fazer equações, ou pode também fazer o uso do método prático. Tá? Ou pode usar outros métodos, tentar métodos numéricos e tal. Então, em geral, a gente vai caminhar pela construção via método prático, tá? Porque ele é um pouco mais eficiente em termos de tempo. E a gente, com o tempo, vai fazendo tantas vezes que chega um momento que você já começa a construir o gráfico mesmo sem fazer pelo método prático. Você já vai entendendo o comportamento daquela estrutura. E pode ser feito também por composição ou decomposição. Né? Essa é uma prática menos comum hoje em dia, mas é possível. Ou seja, você pode explodir partes da estrutura. Ou seja, explodir, né? Explodir a estrutura. O professor está falando para explodir. Não é explodir, é separar, tá? Então, se eu tenho um pórtico formado, por exemplo, 2 pilares e 2 vigas, vou fazer um exemplinho aqui, um pilar e 2 vigas, eu posso segmentar esse pórtico e estudar ele individualmente, ou seja, decompor. Como eu faço essa união entre eles, essa cola entre eles são os esforços internos, tá? E aí é como se cada parte da estrutura fosse estudada individualmente, tá bom? E a representação dos esforços, para complementar, a gente vai fazer muitos exemplos, né, ao longo das aulas, principalmente síncronas, mas a gente vai fazer uso da representação tradicional dos esforços internos. Tá? Então, o traçado dos esforços é feito sempre de forma perpendicular aos eixos da peça. Então, no caso das vigas, vocês lembram, nós lembramos, que eu tinha uma viga aqui, então quando eu ia traçar o esforço interno dela, eu traçava sempre de forma perpendicular à viga, ou seja, eu traçava o valor desse esforço aqui na posição, é essa distância daqui para cá. Então, no caso dos pórticos, é uma situação bem semelhante. Obviamente, como os pórticos têm pilares e vigas, então eu vou ter momentos em que o traçado do grafo está sendo, por exemplo, para cá, momentos que o traçado do grafo vai ser para cá. Então é sempre normal ao eixo da peça. Assim a gente vai traçar os grafos. Mas existe a necessidade de uma nova definição. Isso aí é novo para a gente. É a definição de fibras internas e externas. Tá? No caso das vigas, a gente traçava os esforços de momento, sobretudo de momento, com a definição de fibra como sendo a fibra inferior. No caso dos pórticos, a gente vai ter que determinar o que a gente chama de fibra interna. Tá? Por quê? Para fazer analogia ao que seria um momento fletor positivo. E a fibra interna, ela vai ser caracterizada como sendo a parte interior das estruturas. Então, é para elas onde eu vou determinar, se houver tração, o momento fletor positivo. Tá? E a gente vai perceber que em alguns casos bem particulares esse conceito se dificulta um pouco, mas a gente usa alguma estratégia para resolver. Nas próximas aulas, né, a gente vai fazer ainda mais os estudos
sobre os pórticos planos. Aí a gente vai estudar uma partezinha de cada vez, tá bom? Um forte abraço, espero que estejam todos bem, espero que tenham feito uma boa prova e até a próxima.